Fala galera, bem-vindo a mais um episódio dos Pecadores. Eu me chamo Caio. Fala galera, eu me chamo Fernandes, inclusive já vou aproveitar pra fazer aquele merchan, né? Pô, se você tá aqui, não dá mole, pega esse link aqui, compartilha e não dá mole, né? Vacilão. Pô, deixa seu comentário também, né? Esse comentário, cara, Pô, isso ajuda tá de com o engajamento sacanagem, do vídeo e, Pô. consequentemente, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, cara. É Então, aquela pô, parada, pode até falar mal, mas tá bom, dá engajamento. engajamento, cara. Olha, e hoje a gente tá aqui com um convidado muitíssimo especial, o Gito, cara, que ele vai estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem gerado no coração dele, aquilo que ele defende, trata no Instagram dele, que a princípio, né, pra muitas pessoas pode soar contraditório, né, pode, caraca, poxa, o que ele tá fazendo e tal. Então a gente veio aqui justamente para ser confrontado, para ter uma boa troca de ideias, aprender bastante, e é isso aí, pô, Gito. Prazerzão estar aqui com você, Prazer, irmão. Caio, Prazer, todo irmão. meu. Prazer, Fernandes. Obrigado, viu, gente, por me receber aqui entre vocês. E, pô, é isso. E, cara, a gente não tá puro hoje não, cara. Pega. Não, Pega. não, tá de sacanagem. Você Pega. veio com ela, mano? Eu veio com ela. Ah, não, Esquece. mano. Ô, Lorde, não, pô. esquece. Sejam O cheios. cara tá preparado. Mó bonita essa camisa Não, aí. e olha aqui, que a galera não tem como, velho. Não tem como Tem como tocar nos tecidos. Mas, inclusive, na verdade, isso é só uma desculpa. Só um né? porém, né? Porque, cara, se você adquirir, tem desconto. Tem desconto. Tem cupom? Tem desconto. Tem cupom. Ah, não, mano. Você tá de brincadeira, tem mesmo? Tem, pô. Aí, esquece. Vai aparecer Ah, nada. não, só acredito, vinha. Jesus 10, galera. Jesus 10. Galera, Jesus 10. tá de brincadeira. Mais do que pregar a verdade do evangelho através de palavras e ações, você também pode, através daquilo que você veste, por que não? Por que não? Por que É não? uma É possibilidade. uma possibilidade. É isso, Que cara. isso. E lá no site a gente tem umas promoções bem legais. Se você gosta de moletom, se você gosta de calças, paradas, pô, de moletom. Tem diversidade. Aí, na moral, os caras são moletõezinhos bons. bonitinhos aí. Pô, então vamos nessa, cara. Vamos nessa. Aí com o nosso convidado, Gito, pô, tô animado pra caramba. Eu falei isso Bora. no início, tô falando isso agora também, porque, cara, eu tô com altas expectativas com relação ao que vai ser gerado nessa mesa aqui, que possa gerar vida pra todos nós, né? Vamos nessa. Então, Amém. cara, quem é o Gito? Cara, eu sou um paulistano, nasci na capital de São Paulo, mas cresci no interior, filho do seu Antônio, que era um policial militar, e da dona Neuzi, uma costureira. Eles eram de tradição católica. Aí, aos 8 anos de idade, eu brinco que os meus pais se converteram ao protestantismo. Nós fomos à igreja presbiteriana, né? Pô, legal, E eu cara. brinco que foi por preguiça, a primeira conversão por preguiça que eu conheço. Porque a igreja estava mais perto de casa, né? Ah, vamos nessa igreja aqui mesmo, mais perto, né? E a gente passou a frequentar essa comunidade e eu fiquei lá dos 8 aos 16 anos, só porque lá na escola dominical tinha paçoca, mano. E mesmo? cara, na missa eu não tinha feito a primeira comunhão, então não podia participar da Eucaristia. Mas a primeira vez que eu cheguei na igreja presbiteriana, eles me levaram para a sala das crianças e tinha paçoca. Eu pensei, que legal, velho, essa igreja já é mais legal, né? Cara Tem diferenciada, comida, né? né? Tem paçoca. Paçoca, Tem comida pra caramba paçoca. aqui, né? E aí eu morria de vontade de participar da Eucaristia dos católicos, que é a nossa ceia, né? Dos protestantes. Uhum. E não rolava por conta da primeira comunhão. E aí eu falei, pô, nessa aqui pelo menos não preciso nem ter primeira comunhão, que eu já chego comendo, Tu né, já cara? pode comer sem... Com paçoquinha, É. pô. Paçoquinha, É, mesmo, assim. mano. E aí, dos 8 aos 16, eu fui nessa igreja. Eu brinco que fui porque meus pais iam e fui também porque meus amigos estavam lá, né? Isso é bem comum, né? É uma coisa que é legal, a igreja como esse espaço social de Claro, transformação, de apoio, né? de apoio. Mas aos 16, tudo começou a dar errado na minha vida, né? Foi quando eu fui para um acampamento, fui obrigado pela minha mãe, e lá foi um saco, assim, um acampamento horrível. Mas o acampamento da igreja? Da igreja, da igreja. E aí aquele acampamento, na minha época, eu não sou tão velho assim, mas era muito formal. Quantos anos, Eu tô com 39. 39, legal. E aí, cara, aquele acampamento mal engessado, os pastorzinhos assim, que não tinha muita noção de lidar com os jovens, né? Uhum. Mas teve uma mensagem do senhorzinho, um pastorzinho que ele devia ter, na época, uns 370 anos, mais ou menos assim. Ele era bem velho. Na época, né? Na época. Agora ele tá um Depois. pouco mais velho ainda. E aí ele foi falar, cara, daquele culto totalmente errado, depois do almoço, tá ligado? Porque culto depois do almoço, velho, às Todo vezes mundo- nem Deus vai. Fala, não, depois do almoço não, mano, deixa eu dormir aqui tranquilo. Bate aquela lombeira, como a gente Mas costuma todo falar mundo, aqui. anjo caído pra um lado, Deus deitado pro outro, tá ligado? E vamos lá no culto. E, cara, e por mais
estranho que estava sendo isso. É todo mundo meio moroso ali, né? Aquela preguiça, últimos dias de acampamento, o pastor falou sobre Jesus, cara, que ele queria ser amigo da gente, né? E, cara, isso me tocou muito, assim. E eu quis ser amigo de Jesus. E aí eu comecei a me envolver com o que eu considero ser o evangelho, né? Eu fui ler os evangelhos, né, na verdade. E aí fiquei muito tocado, cara. Falei, pô, que legal ser de Jesus, mas como é que faz pra ser de Jesus, assim, de modo efetivo, tá ligado? Como que dá pra ser, assim, como que eu me inscrevo pra ser discípulo? Porque, cara, ir à igreja eu sempre fui, mas não significou nada. A não ser o ambiente de cuidado, de proteção, mas não significou nada em relação ao processo de conversão que acontece nas consciências e no coração, né? Mas aí aos 16 era isso que estava rolando. Era um processo de consciência, de transformação de consciência, que cai no coração e transforma a gente também, né? Perfeito. Cara, e aí eu falei, vou me inscrever para ser discípulo, como é que faz? E aí, cara, a minha tradição de fé, que é presbiteriana, a moçada só tem o seminário como possibilidade para jovens, né? E seminário não era uma coisa que tinha a ver comigo, porque eu era um adolescente muito encapetado, né, mano? Agitado pra caramba. Nossa, e bagunceiro mesmo, assim. E aí o seminário ou ia me estragar ou ia estragar o seminário, né? E aí um pastor muito querido falou, Gito, tem uma agência missionária, mano. Você tem um curso lá de 6 meses. Se tudo der errado na sua vida, 6 meses só, mano. Você volta e vai pra faculdade, né? Aí, bem ou mal, essa questão das missões acaba se encaixando mais com você, né? Por esse perfil mais agitado. Bem mais, cara. E aí eu fui para uma agência missionária, interdenominacional, com gente de tudo quanto é denominação cristã. Legal. E aí, cara, quando eu chego lá, eu dou de cara com a realidade, né? Que existem outros mundos para além do meu, existem outras fronteiras, e que Jesus se manifesta de diversas formas, não só a minha. Então, assim, foi um espetáculo cultural para minha vida também, né? E aí, nessa agência, você fica lá 3 meses e durante 2 meses você vai para um prático, que te soltam num lugar do planeta para você trabalhar. Realmente, num lugar do planeta. Pode ser aqui no Brasil, pode ser na Argentina. Lá no Cafundó. Caramba, e qual foi esse ponto? Cara, para mim foi no Sergipe, no interiorzinho do Sergipe, assim, numa igrejinha, Assembleia de Deus. Fui trabalhar com os irmãozinhos. E, cara, isso pra mim foi muito legal, porque era um menino de classe média baixa em São Paulo, mas, assim, um menino cheio de favorecimentos, né? Branquinho, papai e mamãe, comidinha em casa, né? Aquela coisa assim. Então, ir pra agência já foi um salto, assim, quantitativo e qualitativo, né? Pra minha vida. Mas, cara, quando eu chego no campo missionário, de fato, no Sergipe, na igrejinha Assembleia de Deus, e vou vendo as senhorinhas indo mais cedo para limpar o templo, vou vendo as tiazinhas indo lá plantar uma mandioca e viver com esse plantio, sabe? Aquela coisa mais simples possível. Isso me bateu. Falei, poxa, caramba, existe uma outra realidade muito maior do que essa da agência missionária, né? E, cara, e lá nesse lugar eu quis ser... E detalhe, só fazer um parênteses. Sim. Quando você chegou na agência missionária, você já recebeu um baque de realidade. Já. Pessoas diferentes e tal. E aquilo ali já foi suficiente pra... Pô, cara, isso aqui é diferente. Aí quando você ainda foi pro campo prático, ainda teve mais um baque, né? Que foi, tipo, caraca... Ô, Caio, porque é o seguinte, pra mim lá na agência foi uma parada assim, pô, conheci outras pessoas que também vieram pra cá de diversos lugares com o mesmo propósito, né? Mas quando a gente cai no mundo cru mesmo, assim, que as pessoas precisam vender o almoço pra pagar a janta, sabe? As pessoas não estão com o mesmo propósito, não estão com o mesmo Cara, alinhamento. é outro rolê. E aí, como que o evangelho chega nelas? Porque pra mim chega de um jeito. E na agência também chega de um jeito. Mas e agora que a gente tá aqui de cara com a realidade, né? Então, cara, foi entre os empobrecidos que eu fui discernindo que a minha vida poderia acontecer, sabe? E que o evangelho estava pedindo para ser semeado ali, sabe? Como se fosse... eu acho que é mais ou menos o que Jesus disse quando apontou para os discípulos, depois de ter conversado com uma mulher no poço de Jacó, uma conversa completamente estranha, assim, os discípulos acharam estranho. E aí os discípulos chegam falando e Jesus, se vocês lerem, é muito engraçado, porque eu consigo imaginar Jesus, ele tá em outra vibe, ele tá viajando, assim.
Os discípulos estão querendo falar alguma coisa aqui, Jesus está com uma coisa muito mais profunda dentro dele. De modo que ele vira para a galera e fala assim, vocês estão vendo os campos? Eles estão preparados já para serem semeados, né? E, cara, mais ou menos isso que rolou comigo. Tipo assim, entre os pobres eu falei, opa, tá aqui. Você se encontrou na... Sim, eu me encontrei ali e percebi que eles também estavam prontos para receber a mensagem. receber. Cara, que legal. Muito legal. Foi a Muito partir legal. daí, então, que a minha vida ganhou significado, né? Porque eu comecei a me envolver sempre com a moçada empobrecida. E aí eu volto para a igreja, porque eram só 6 meses, né? E quando eu chego na igreja, pô, já não era a mesma coisa, mano. Porque eu fui tendo outros olhares Eu de faço uma realidade, observação. né? Você antes estava naquele ambiente. E aí, a partir do momento que, saindo daquele ambiente, você foi lá para a escola de missões, né? Você Uhum, se deparou com diferentes pessoas, mas diferentes pessoas que, de certa forma, ainda tinham um grau de proximidade seu no que diz respeito às ideias. uhum, isso. E aí, quando você foi pro campo prático, Uhum, você, de fato, se deparou com a realidade em que a sim. gente não tem somente algumas diferentes, mas a gente tem muitas diferenças, Nossa, muito grandes. é gigante. E aí você foi pra lá, teve essa experiência, você se encontrou em meio aos desfavorecidos, as pessoas que, de fato, pô, experimentam o pão que o diabo amassa, né, digamos assim. Aham, sim. Coisa doida. E assim que você voltou pro lugar que antes você tinha saído, né, você olhou pra aquilo dali e a conclusão que você chegou foi, pô, cara, acredito que a energia que tá sendo despendida pra um determinado lado deveria estar sendo despendida pro outro. Estão dando mais atenção pra aquilo que talvez não tenha tanta importância, ou aquilo que Uhum. talvez, sim, é importante, mas que em comparação com a outra coisa, acaba se tornando pequeno, porque aquilo ali é mais importante, né? Sim. Mais ou menos Sabe, isso ou Caio, o que não? rolou comigo? Foi que, tipo assim, quando eu chego na igreja, eu noto que tinha uma galera que poderia fazer o que eu fazia. Uhum. Entende? Ali, naquela estrutura. Sim. Porque é uma igreja, geralmente é um espaço que reúne pessoas e algumas pessoas com muita qualidade no sentido de cuidado, de amparo, de afeto, né? E que nesses lugares onde eu tinha vivido, talvez eu fosse uma das únicas, né? Então, meu sentimento foi assim, cara, não foi de desprezo à minha comunidade de fé, Uhum. mas foi assim, ô gente, acho que vocês se viram aqui, né? Então, já que vocês se viram bem, tem como botar a mão na minha cabeça e me mandar pra ir lá? Porque lá eles não se viram bem porque não tem ninguém, Entendi. entendeu? E Você aí conseguiu foi... compreender que, tipo assim, eles, por mais que você tivesse uma desenvoltura lá e eles talvez mais aqui, mas que eles deveriam, de certa forma, te ajudar para que você fizesse aquilo que Uhum, você tem essa habilidade para fazer lá, né? Digamos assim. sim, E aí isso te gerou esse contraponto, né? De caramba, cara, é necessário que haja esse complemento. Os dois são sim, importantes, né? sim. Que normalmente a gente tende a ser muito exagerado Extremo, ou né? às vezes extremista, né? É, E que ou de um lado ou do ou do outro, lado né? do outro, né? A gente tem essa visão, né? E normalmente a gente não consegue perceber que, cara, não, aquilo que ele tá fazendo é muito importante, né? Mas Uhum, talvez não seja pra mim. E aí entra aquela sim. questão de também você não querer, como que eu posso dizer, você se colocar num ponto onde você não nasceu pra estar, talvez você estaria se anulando em relação ao potencial que Exatamente, você poderia é. desenvolver em relação a uma outra área, entendeu? Até Né? porque, desculpa, Não, Fernandes, por te favor. cortei, mano, mas Não, é por favor. porque, até porque quando você vai experimentando realidades, você vai discernindo que, opa, há novos horizontes para mim, né? Então, acho que o Uhum. grande problema de alguma galera assim que se envolve com questões missionárias ou humanitárias é voltar para casa. Tipo assim, todo mundo fala, mano, pô, é mó tenso voltar para casa. Porque é quando você percebe que você tem alguns privilégios, que às vezes a sua casa é boa demais e que aí você vai se deparando com outras realidades em que você se sente completamente útil, né? Então, assim, nesse sentido que eu penso que a minha volta à comunidade de fé, ela não foi uma volta, assim, de tensão. Pô, foi super legal voltar para a igreja. Mas em estar na igreja e estando entre Mas foi uma eles, volta incômoda, né? De certa cara, forma. foi desculpa, foi Caio. O Hugo deve estar falando de mim É. agora em algum lugar, né? Ô, Caio, foi incômoda porque eu pensei, cara, o que a gente tem aqui de atividades, pô, a gente tá dando conta, sabe, cara? Tipo assim, a gente faz
cultos, a gente visita, a gente ampara. Pô, tem uma galera, tem o Fernandes e o Caio estão aqui, mano. Será que eles não oram pra eu ir? Sabe, coisas assim? Uhum. E daí, tipo assim, ó, Pô, gente, vocês estão interessante, dando legal. conta aqui? Nós Então, estamos pô, eu dando não preciso conta. estar aqui, eu preciso estar lá. Exatamente, Nossa, eu Entendi, queria legal, estar lá. Entendi, Muito bom. legal. Eu Muito queria estar, porque é bom estar. Muito bom. Muito legal. Mas assim, eu acho que o evangelho e a proposta de Jesus, ela transcende o estar. Por Uhum. exemplo, a gente lembra que quando Jesus foi assunto aos céus, né? A galera ficou em Jerusalém, né, cara? E em Jerusalém as coisas começaram a acontecer de um modo sobrenatural, assim, né? Então, a igreja foi enchendo, teve cura, teve um monte de coisa, de modo que aquilo ali tava show. E não tem nenhum problema com a igreja de Jerusalém, é uma igreja Uhum. normal. Que bom que tem pessoas lá, né? É, uma Sim. moçada ali e tal, mas o problema são os 12, cara. A treta não é com a igreja, é com os caras que Jesus falou assim, eu queria mais de vocês. Eu queria que vocês fossem para tudo quanto é buraco onde não tem ninguém. Uhum. E talvez se vocês se concentrarem aqui, vocês vão criar um fenômeno que é o da seitificação. É uma bolha, né? Cara, e nessa bolha vai começar loucuras. E que de fato começaram. Porque eles tiveram que instituir diáconos justamente porque o pessoal não estava distribuindo o alimento de forma adequada, já estava esquecendo das mulheres dos gregos. Uhum. Ou seja, já estava começando um lance xenofóbico, assim, né? Esses caras nem é muito crente, deixa os caras para lá. Começou com atritos locais, assim. E atritos locais são comuns, faz parte. Se nós três abrirmos uma igreja nesse lugar, daqui a pouco a gente vai ter um atrito. Uhum. Sim. O problema é quando a gente tem um atrito fazendo algo que Deus pediu pra gente não fazer. Deus não pediu pra eu ficar na igreja. Então, se eu ficasse lá brigando, tava brigando e perdendo o meu tempo. Acho que você disse isso, sabe, Fernandes? Exatamente. Esse é, Tava esse é perdendo o ponto. meu coração. Esse é E o aí, o ponto. que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, mano? Eu acho que Entende? esse ponto de você estar no lugar, até mesmo num lugar que é bom, mas Uhum. não é o lugar que Deus, né, quis que você estivesse, né? Isso Sim. faz com que você venha, né, perder, ganhar. Você tá ganhando, entre aspas, mas você Uhum. também tá perdendo, porque É você aquilo que você tá se comenta, né? perdendo também, né? Sobre ter sucesso. Eu naquilo que- costumo comentar o insucesso de ter sucesso em algo que Deus não te chamou pra viver. Uhum. Ou seja, você tá tendo um sucesso disruptivo, É, só que Deus não te chamou pra viver e no seu íntimo você sabe disso. E o aquilo coração que não pacifica, né, não mano? pacifica, Aí exatamente. eu faço até uma observação com relação ao que você comentou. No que diz respeito até aqueles que permanecem e permanecendo dão suporte, né? São a Uhum. base. E aqueles que avançam, né? É quase se a gente fosse, como poderia dizer, trazendo em poucas palavras, né? Simplificando tudo. Uhum. Aqueles que fazem a captação e aqueles que são responsáveis pela... que aqueles que captam, de certa forma, né? Acabam sendo responsáveis também pela conversão. E aqueles que, Uhum. de certa forma, mantêm aquecido, né? Então você tem essas duas pessoas. Tanto aquele que capta e converte, aquele que mantém aquecido, né? Sim. Mantém o fogo aceso. Os dois são muito importantes. Mas o Uhum. problema é quando a gente cai em extremos. Né? É. Acredito que esse é o ponto central. A gente pende demais para um determinado lado, a ponto do outro ser negligenciado, ou pende demais para o outro, Exatamente. a ponto desse também ser negligenciado. E eu acredito que o que você encontrou, na verdade, foi um extremo mais para um lado. Então, muita Uhum. permanência, mas pouco id, né? Sim. Vão. E aí você, encontrando essa brecha, encontrando esse espaço, você sentiu o chamado, né? Você foi impelido para essa Sim. direção, é onde você de fato se encontrou. E você voltou. Não foi algo ruim, como você falou, porque é alegria, né? Estar de Sim, volta. sim. Mas agora você já não era mais o mesmo, mesmo sendo o mesmo. É. Né? O Gito, em essência, permanece sendo. Só que alguma coisa mudou. A sua Parece que a perspectiva gente se vai e o expandeu. coração não volta com a gente, mano. O coração fica lá com a tiazinha, pobrezinha que planta lá mandioca, sabe? A gente volta, mas o coraçãozinho fica lá. Volta, mas a visão nunca mais vai ser a mesma, né? É, Se cara, nunca mais. expandiu, né? Expandiu. A mente expandiu e você, mesmo estando aqui, uma realidade diferente, você começa a analisar com parâmetros de lá também, né? Você Exatamente. traz pra essa realidade e fala, caramba, às vezes... E até mesmo assim, em relação a esses... Recentemente foi um pastor, né? Ele faz missões em Moçambique, nesses lugares, assim, né? Aham. Mais carentes, né? De acesso, muitas vezes que até mesmo a igreja acaba se esquecendo, né? Nós, como igreja, quando eu digo Uhum. igreja, né? Sim, No todo, né? geralzão. Geral, né? E, cara, ele falou coisas que eu fiquei assim, caramba, cara, muito doido isso. Mas só que na minha igreja tem um projeto de missões aqui nos bairros da cidade. Certo. E eu vejo realidade de crianças que, tipo assim, nunca comeram um hambúrguer, não sabe o que que é um McDonald's, não sabe o que que é um shopping. E, mano, Aham. e, cara, tipo assim, nunca mais, depois que você tem acesso a isso, você consegue analisar da mesma forma e você olha pra si mesmo e você fala, cara, como eu tô sendo medíocre. Poxa, eu tô Sim. buscando, tô lendo aqui, tô estudando e tal, mas, poxa, eu tenho essas condições. Tô fazendo nada mais do que, na minha visão, pra mim, o mínimo.
Mas, cara, eu tô vendo pessoas que moram lá e não têm o mínimo que seriam as necessidades básicas supridas, Sim. fazendo algo que pra mim é extraordinário. Mesmo que seja um mínimo ali, entre aspas, Aham. é extraordinário por causa das condições É aquela dela. questão, né? A galera Sabe? com pouco fazendo muito, aqueles que têm muito poderiam fazer muito, não fazer Exato. nada. É a mulher que entregou tudo, cara. Ela Sim. foi lá e derramou todo o perfume, sabe? Tipo assim, ou então aquela que entregou uma moedinha e Jesus, ele fala assim, em contraponto com aqueles outros, cara, ela deu tudo, ela deu Sim. o máximo, sendo que poderíamos Uhum. olhar e falar, não, é pouco, mas pra ele era muito, né? Por Sim. causa ela deu tudo, né? E às vezes a gente olha pra gente assim, e fala, cara, E até um parênteses, cara. Quais seriam as suas críticas nesse sentido? É porque você ainda não chegou nem mesmo a concluir, né, essa caminhada, mas acredito que é legal perguntar, porque faz sentido, né? Meio que foi o seu retorno e possivelmente no seu retorno, mesmo que na época talvez você não tivesse tanto entendimento a ponto de você conseguir articular aquilo dali que você viu e se sentir incomodado com, Uhum. hoje você, com mais tempo de caminhada, quais são as suas principais críticas nesse sentido com o cenário, né, do meio evangélico atual, assim? Pô, cara, essa pergunta é complicada, porque eu acho que nós estamos passando por um processo de evangelicalismo no Brasil muito tenebroso. Que as igrejas cresceram muito e se expandiu muito, muitas coisas em relação aos evangélicos, mas não necessariamente do evangelho. Especialmente em relação ao cuidado, ao amparo, ou até mesmo em relação ao amor, mano. Que é o que mais pega, a meu ver, né? Sim. Porque hoje nós temos um crescimento gigantesco de igrejas evangélicas no Brasil e que lhes falta, em grande parte, um processo ético. Se converteu a um processo religioso, mas um religioso divorciado da ética, do bom senso, da sensatez, do afeto. E aí isso complica muito, a meu ver, porque o Evangelho de Jesus ele tem uma premissa só, que é muito curiosa. Inclusive, aliás, é muito curioso, porque a gente não toca muito nesses pontos e quando toca a gente tem um pouco de, assim, a gente dá uma Receio, disfarçada, né? um Tenta receio. fugir. Que é quando Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, vocês serão conhecidos pelo amor com que amarem uns aos outros. Cara, isso é muito Nossa, importante. esse versículo é- Porque, cara, ele não diz, vocês serão conhecidos por serem defensores da verdade. Até porque Pilatos perguntou para ele o que é a verdade e ele não quis responder. Ou seja, para Jesus não interessa. Uma outra Interessante, coisa que é muito curioso é que ele fala, vocês não serão conhecidos pela plantação de igrejas. Até porque não existia essa lógica de igreja, coisa assim. Até a palavra igreja não tem o sentido que tem para nós, né? Ele não diz, vocês serão conhecidos porque vão ler a Bíblia, não tinha Bíblia. Vocês não serão conhecidos porque vão ficar na praça cantando louvores, não podiam ficar em praça pública, eles iam ser crucificados. Como é que vocês vão ser conhecidos? Olha, vocês serão conhecidos de todos pelo amor com que amarem uns aos outros. É assim que a igreja de Jesus é reconhecida na terra. E hoje nós somos reconhecidos por templos gigantescos. Nós somos reconhecidos por uma bancada evangélica. Nós somos reconhecidos porque pastor X, pastor Y, que são famosos, falam em público. Mas parece que só as igrejinhas de periferia e os pequeninos é que conseguem ser reconhecidos pelo amor com que amam, cara. Você chega numa faculdade hoje e pega um megafone e grita, eu sou evangélico, que deveria ser aquele que segue ao evangelho, a boa nova proposta por Jesus, os olhares que terão para você, por conta de tudo que nós construímos ao longo do tempo, não é, olha, esse cara é um seguidor de Jesus e ele é uma pessoa amorosa. Eles automaticamente vão associar você ao que de ruim ficou desse evangelicalismo divorciado do evangelho no nosso país. Compreendi o que você falou. Achei algo muito profundo, me fez pensar. Né? Você falou, vocês serão conhecidos, né, pelo amor de vocês e não por serem defensores da verdade. Eu entendo que as duas coisas, elas, bem ou mal, são importantes. Mas é que Jesus, ele enfatiza, ele traz mais luz, digamos assim, foco, para um determinado lado, que é o amor, de fato, né? Tanto que, quando pedem, né, para ele resumir todos os mandamentos, ele resume basicamente em dois, né? Amar o Senhor Deus de todo o seu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa questão do amor, achei algo muito profundo, algo muito real, realmente é a própria palavra, né, digamos assim, mas no que diz respeito à defesa da verdade, à defesa do evangelho. Qual seria a tua visão com relação a isso? Por mais que, digamos, esse não venha a ser o foco, não venha a ser a base última de todas as coisas, nem por isso não é importante. Como você acredita que isso poderia ser feito?
como isso deveria acontecer, assim. Porque é importante que aconteça. Acredito eu, né? Caio, mano, eu acho que a gente pode confundir a ideia de defesa do evangelho para defesa de Deus, assim. E que isso é uma coisa complicada, porque Deus não precisa de defesa. Ele se resolve bem, ele tá tranquilo, terapia em dia, ele não tem crise com a defesa dele mesmo. A defesa do evangelho, muitas vezes, para nós, passa por esse lugar de conflito ideológico, teológico, filosófico e racional. Tipo, olha, você é flamenguista e eu sou palmeirense. E aí a gente vai colocar Flamengo e Palmeiras na mesa para definir o que é importante. E aí você vai dizer, o Flamengo tem Mundial. E eu vou dizer, mas o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros. E aí, de forma racional, nós vamos querer dar um ao outro respostas do porquê a gente escolhe o que escolhe. Ser palmeirense ou ser flamenguista. Então, para mim, essa defesa do evangelho, que é uma defesa da racionalidade do evangelho, ela é anátema, não serve de nada. Porque não adianta de forma alguma eu fazer qualquer defesa do evangelho e não ser capaz de amar. E eu posso ter toda a racionalidade proposta pela filosofia, pelas ideias. Como que Sem você, amor de por nada exemplo, vale. Desculpa. Sem querer te cortar, mas vai servir Claro. de complemento para até mesmo que você vai estar falando e vai falar, né? Como que você interpreta, por exemplo, o versículo que diz: estejam sempre prontos para, né, apresentar a qualquer um que lhes perguntarem qual a razão da vossa fé. Como que você interpreta isso? Como que seria esse posicionamento em relação à sua fé, de apresentar, né, a esperança que você tem? Como que seria isso sem anular o ponto que você trouxe? Quase que como um paradoxo, né? Fernandes, seria eu dizer pro cara com toda sinceridade assim, olha pra mim, mano. E do jeito que eu viver, assim é o evangelho. Sem tentar trazer pra você nenhum processo ideológico, teológico, filosófico. Porque é o próprio Paulo que escreve isso, escreve, olha, você pode falar a língua de homens e de anjos. Exato, entendi. Sim. Você pode fazer todos os processos proféticos. Você pode fazer o que quer que seja no sentido social, missionário, que sem amor de nada vale. E aí Madre Teresa de Calcutá vem dizer o seguinte, completando Paulo, porque precisava de uma mulher nessa história, né? Ela diz, não importa o que você faz, importa quanto amor você coloca naquilo que faz. E todo evangelho defendido com razão, sem amor, é anátema. É só uma ideologia. Aí os ateus defendem o ateísmo com amor e valem mais do que um evangélico que defende o evangelho sem amor. Então, toda a racionalidade desprovida de amor pode ser tudo, menos evangelho. Cara, com relação ao que você falou, aprecio muito o que você está trazendo, muito mesmo, essa visão com relação àquilo que deveria ser o centro do evangelho, porque de fato é o centro do evangelho, com amor. Né? No que você fala sobre a defesa da verdade não como um processo combativo, mas como um processo natural do bom viver, né? Do viver conforme, segundo a vontade de Deus, e naturalmente, na medida em que você busca, né, caminhar em conformidade com a vontade, com a palavra dele, a verdade ela vai se revelando através da sua vida e, consequentemente, tocando o coração das pessoas. E foi o que você falou, né? Se tem uma pessoa que, digamos assim, tem problemas, essa pessoa com certeza não é Deus. Essa pessoa é a gente. Então, Deus não precisa de defesa, digamos, né? Ele por si mesmo se revela, ele por si mesmo se prova. No que diz respeito à defesa da verdade, eu tenho uma perspectiva com relação a isso a partir de determinadas coisas que eu vejo. Por exemplo, hoje eu vejo muitas pautas que, assim, de forma particular, eu considero prejudiciais, não considero boas nesse sentido. Mas o fato de não considerar boas não me impele, não me move a querer enfiar elas goela abaixo, né? E de fato me colocar como a razão última de todas as coisas. Mas me impele a querer tratar e falar delas. Até porque se eu tenho algo bom, eu irei querer compartilhar esse algo bom. Se tem algo que eu considero errado, eu quero trazer à tona esse algo que eu considero errado, considero um problema, para que, porque se de fato for um problema, venha a ser corrigido, e se não, eu venha a ser esclarecido, de certa forma. Até porque se você livra pessoas que você ama daquilo que você considera mal, e de fato é mal, é uma forma também de demonstrar amor, né? É uma forma de amor. Então, por exemplo, vou trazer uma pauta que aí, inclusive, entra na própria, digamos assim, né, defesa da verdade.
Seria com Uhum. relação. Ponto. Lembrei. Seria com relação à utilização de banheiros femininos por homens trans, digamos Uhum. assim. É uma parada que eu penso o seguinte, falo, pô, cara, isso é muito complicado. É um tema muito delicado. Mas eu, por exemplo, não concordo com isso. Não, Uhum. não acho. Inclusive, acredito que gera um desconforto nas próprias mulheres, né, nesse ambiente. Porque, assim, temos pessoas que, né, são trans, e de fato elas não são pessoas que buscam se aproveitar dessa situação de certa forma para gerar um mal, mas tem pessoas que se colocam nessa posição para gerar um mal, por exemplo, uma mulher. Uhum. Entende? E eu acho completamente delicado, acho completamente perigoso ver esse tipo de coisa acontecendo, essa pauta ela sendo defendida, digamos assim, tipo, ah, não, deve ser assim mesmo, e ficar calado diante disso, entende? E não é algo que, de certa forma, ah, não, pô, mas eu concordo. Ah, você não concorda, você é um idiota, você é um babaca. Não, não é isso, mas, Uhum. pô, não acho que seja certo, entende? E eu gostaria muito, inclusive, de ver sua opinião com relação a isso. O que você Sim. pensa sobre? Né? E como que isso, inclusive, entra na própria defesa da verdade? Ô, Caio, eu acho que essa é uma pauta cultural, mano. Ela não entra no quesito do evangelho. Ela Uhum. é quem vai cagar ou mijar no banheiro que seja. É Uhum. só uma coisa da gente definir, enquanto cultura, processos que a gente vai determinar para melhoria da qualidade de vida da sociedade. Então, para você ter ideia, eu tive uma amiga trans que eu convidei para ir ao acampamento da igreja. Pô, amém? Ótimo. E ela disse: Eu não vou porque não tem banheiro para mim. Uhum. Eu sou uma mulher com pênis. Se eu for ao banheiro feminino, eu vou incomodar. Mas se eu for no banheiro masculino, eu também vou. Uhum. E você quer que nesses 4 dias de acampamento eu vá aonde? Uhum. Então, essa não é uma questão de que a gente tem que recorrer a Jesus de Nazaré para fazer uma análise. É uma questão que a gente vai ter que pensar entre nós como é que nós vamos fazer para tia ir ao banheiro. Então, essa é uma pauta cultural, uma pauta de organização do processo que a gente está propondo de 4 dias de acampamento e ela ter constrangimento nos banheiros que nós a oferecemos, a não ser que faça um terceiro banheiro, que isso talvez seja constrangedor para quem frequente. É o banheiro dos diferentes, é o que existia lá nos Estados Unidos na década de 60, né? É Uhum. o bebedouro para colored people, né? Para nós não constrange. Constrange para você que é preto e tem que tomar água no bebedouro diferente. Uhum. Eu acho que essa pauta, Caio, com toda sinceridade, ela a gente consegue conversar dela aqui com naturalidade porque nós não somos pessoas trans. O Uhum. dia que nós formos, nós não seremos. Mas se nós fôssemos, a gente ia ter que colocar a coisa num nível muito mais sincero, do tipo, o que eu faço comigo? Mas é curioso que, por exemplo, no que diz respeito a pessoas trans, as pessoas trans elas compartilham algo em comum, elas são trans. Mas não é por elas serem trans que todas pensam da mesma forma. Assim como também você trouxe esse relato, né, dessa sua amiga, né, trans, que ela se sentiu incomodada, né, com a ideia de participar do acampamento porque não teria um banheiro para ela. Uhum. Eu, por outro lado, vejo pessoas que são e que são favoráveis a essa ideia de, poxa, não, beleza. Mas então, Se eu- Caio, é porque é Aham. cultural. É uma definição que tem que tomar E a aí partir do entra, por exemplo, momento essa que. questão cultural. Também compreendo isso. Mas dissociar. E aí aquela questão. Eu sei que porra, é um assunto delicado pra caramba. Porque no meio dele a gente pode acabar se perdendo. A gente pode acabar confundindo até onde vai um e até onde vai outro. Mas é porque eu acredito que existe uma interseção entre o evangelho e a cultura, de certa forma. O evangelho e a política. Porque, bem ou mal, nós somos chamados para ser luz nesse mundo. E somos seres políticos. Então, inevitavelmente, a gente também é chamado para ser cristão num cenário político. Uhum. Entende? Então, assim, no fim das contas, acredito que se a gente se manter, buscar, né, manter os princípios de evangelho, norteando o nosso coração em meio tomadas de decisão, assim, na teoria, né, de forma, se de fato a gente manter os princípios, né, creio que isso levaria a gente a tomar as melhores decisões possíveis, mas são pautas que eu acredito que, de certa forma, por mais que elas não venham ser tratadas diretamente na Bíblia, elas são pertinentes, elas Mas são... elas são pertinentes para nós. Uhum, Elas não são pertinentes para uma sociedade plural. Porque, uhum, afinal de contas, o banheiro, essa definição que nós estamos fazendo aqui, é a partir do nosso olhar do evangelho. O Brasil é laico.
E as pessoas não têm esse olhar. E aí a conversa ela toma outra proporção. Ela encontra um outro lugar. Porque nós devemos ser pessoas que se envolvem politicamente, não necessariamente uma política partidária, mas politicamente, né? Sim. E aí, o que nós precisamos é entender que nós podemos ser cristãos políticos, mas não necessariamente políticos cristãos. E a nossa pauta aí, enquanto um cristão político, é não colocar de forma alguma o cristianismo acima da Constituição ou dos propósitos e processos de uma nação plural. Porque senão a gente está, de alguma forma, abusando de um processo que é ético, quando a gente pauta a sociedade plural por um olhar enviesado. E enviesado é num bom sentido da palavra, de um viés só, né? Que é o viés que tem nos motivado, que é o evangelho. Né? Então, Entendo o que você está falando, assim, em resumo, meio que seria enfiar a goela abaixo os nossos princípios, os nossos valores, a ponto, por exemplo, na teoria, né, como de fato as coisas correram e elas, de certa forma, se estabeleceram, o Brasil é um país laico, né? Na deveria Constituição. ser, né? Na Constituição, em tese, é É. laico. Só que é aquela questão, o país, no fim das contas, é um território que abriga um povo. O povo é o país, de certa forma. Assim como a igreja, né, não é o templo. Mas sim são aqueles que estão por ali, né, que no fim das contas utilizam o tempo como um meio, como uma forma de congregar, de estarem juntos, né, comentarem sobre palavras, fortificarem uns aos outros e por aí vai. Então assim, o Brasil efetivamente, o povo não é laico, o povo é um povo cristão, em linhas gerais, na teoria, né? Eu só acho isso perigoso. Não é um povo crente, digamos assim. Eu acredito que seria uma definição melhor. A talvez. maioria diz crer, né? Diz crer. De IBGE. Mas não necessariamente crer do modo com qual creio. Sim. E aí é nesse processo que a laicidade ela vem para encontrar um lugar. É curioso. É uma imparcialidade, né? Cara, é curioso que a laicidade é uma proposta da Reforma Protestante. Isso é muito curioso. Né? Quando a reforma vem, eles vêm dizendo, olha, até agora a gente foi coordenado por um tipo de governo que é um governo cristão, mas é de um viés. E a laicidade olha, a gente crê tanto na proposta do evangelho que a gente consegue até dar liberdade para quem não crê assim, crer de outra forma e viver de outra forma, porque a gente sabe que essa maneira com a qual a gente está propondo o mundo não é uma coisa que tem que ser introjetada à força. Ela é cativante. Então, por exemplo, quando eu cito questões de cultura, eu acho que nós temos que estar envolvidos na cultura. Mas nós não devemos, de forma alguma, fazer as introjeções à marra. Mas é mostrar um outro modo de viver, de modo que isso vai gerando nas pessoas desejo de compreender as diferenças e talvez se apropriar de algo que a gente tem proposto. Então, por exemplo, a situação do banheiro mesmo. Nós poderíamos fazer o banheiro espírita, o banheiro budista e o banheiro cristão. No dos cristãos entra menino e menina, uma de azul, outra de rosa. Né? Mas isso não vai alcançar toda a pluralidade do Brasil, né? Das diversas formas de vida aqui. Então, enquanto cristãos, o que a gente faz? Como é que a gente lida com essa situação de banheiro? Masculino, feminino e trans? Com amor. Senta com os caras. Perguntem, por que você gosta? Por que você não gosta? É que nós, mano, por mais adocicadas que sejam as nossas palavras, elas ainda são impositivas. A gente ainda quer tacar a goela abaixo da população brasileira. Essa questão que você falou com relação a ter uma conversa, a fim de... E tirando, inclusive, até um pouco dessa situação, né? Se a gente for colocar isso por um todo, né? Isso vale para muitas coisas, né? Com o propósito de alcançar um certo alinhamento, a gente conversa, né? A gente troca ideia. Sim. Eu acho isso muito necessário. Creio que isso seria um cenário ideal, né? Um cenário em que todos nós, de certa forma, tivéssemos um nível de consciência a ponto da gente conseguir conversar um com o outro, partindo do pressuposto que todos nós queremos bem do todo, genuinamente, né? Sim. E não somente querer, mas também
saber fazer isso, de certa forma. Porque é aquela questão, não basta somente boas intenções. Você pode estar muito bem intencionado numa direção errada. Uhum. Isso pode acontecer. Então, trabalhando do pressuposto que nós conseguimos enxergar claramente as coisas, partindo do pressuposto de que todos nós estamos interessados na verdade, no bem, a gente conversar e a gente trocar uma ideia a fim de chegar num denominador comum. Mas a realidade não é essa. Assim, tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, sabe? Sim. E isso tudo é muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu vejo isso que você está trazendo, e eu contemplo isso, não, essa questão do amor, de fato, a mansidão, através da nossa vida, né, do nosso bom viver, através da nossa tolerância, da nossa, digamos, do nosso pacifismo, digamos, essa palavra, né, da nossa mansidão de espírito, nós seremos conhecidos, né, através das nossas boas obras, as pessoas serão tocadas e transformadas, mas normalmente quando a gente pensa em boas obras, a gente pensa naquilo brando, naquilo que talvez seja manso, em certa medida, só que, cara, a realidade, de certa forma, e aí também trazendo aquele outro ponto, né, a gente sair de uma determinada bolha e se deparar com como as coisas são. Ela em muitos momentos demanda da gente confronto, demanda da gente, imposição, resistência, entende? Porque no fim das contas, se não há isso, também não há amor muitas vezes, porque o amor, ele não se trata somente de aceitar todas as coisas, mas é também impor limite. E quando eu falo da questão de aceitação, não tô falando agora na questão de pessoas. Tô falando como um todo mesmo. É tipo, por exemplo, uma mãe com um filho. Né? Esse filho, pô, ele quer porque quer comer doce todos os dias. E ela vai lá, não, você não vai comer doce todos os dias. Ela não tá amando? Claro que ela tá amando. Ela tá aí estabelecendo limite e um reflexo do amor dela é justamente esse estabelecimento. Então, eu entendo isso que você tá falando, concordo com o que você tá falando, e concordo porque acredito que no fim das contas o que está sendo contemplado aqui é um lado da verdade real. Que é, cara, mais do que, não é anulando o fato de defender a verdade, mas mais do que defensores da verdade, no que diz respeito ao oratória, erística, né, de argumentação, porrada, sermos conhecidos pelo nosso amor, mas nem por isso eu acredito que isso aqui não seja importante. Tem certas coisas que eu creio que é muito fundamental a gente se posicionar, mas se posicionar sem a pretensão de anular o outro. Entende? É tipo, pô, você trouxe esse ponto, você tá trazendo um lado, uma realidade, pô, de uma amiga sua, por querer usar um determinado banheiro, por não pôde usar e ela ficou incomodada com isso. E aí eu vou trazer um ponto e falo, cara, eu acho isso problemático. Então, pô, cara, o que a gente pode fazer aqui então? Vamos tentar chegar num consenso. Porque, pô, eu não acho que eu também esteja errado, mas também não acho que você esteja. É uma situação real e a gente precisa lidar com ela. E a gente ficar ignorando isso ou ficar querendo anular um ao outro, não acho que seja funcional. Uma coisa que eu costumo conversar com o Caio, que é, por exemplo, a questão do escandalizar. Eu vejo como sendo um pouco relativo no sentido de... Eu vejo que o escandalizar, ele tá totalmente ligado também à maturidade. Tanto principalmente daqueles que estão dentro, né? Quando eu digo dentro, que já fazem parte, já são convertidos, né? De certa forma. Mesmo que seja um cristão de IBGE, né? Que é tipo assim, na pesquisa, não sou cristão, né? Mas, cara, porque dependendo das circunstâncias, por exemplo, vou contar algo que aconteceu e é fato, né? Eu tava passando, vindo pra casa da minha mãe, é próximo aqui, eu encontrei uma determinada pessoa e tal, e a gente foi conversando, né? E aí, cara, essa pessoa tinha cogitado no dia anterior colocar um ponto final na própria vida, né? E assim, a gente foi conversando e tal, e, poxa, vamos conhecer a igreja, e isso partiu até de uma pessoa, porque ela conversando ali comigo entre nós três, né? Ela falou, poxa, você tá indo pra onde? Tá falando, não, tô indo pra igreja e tal. Ah, poxa, aproveita e leva ela, né? E tal. E assim, eu falei, poxa, super, você topa? Porque também não vou forçar a pessoa, claro, né? Mas topo. Só que a pessoa tava com trajes que, tipo, não era o convencional, digamos assim. Claro que eu também não sou do convencional geral, porque eu gosto de usar uma calça rasgada, às vezes uma camisa mais larga, um boné, porque em determinadas denominações isso já seria um escândalo, né? Mas na minha, nem tanto. Mas mesmo assim, essa pessoa ainda tava com trajes, né, que era considerado diferente. Eu falei, cara, vamos. E a pessoa, não tem problema. Eu falei, não, qualquer coisa eu assumo a parada, foi eu que chamei e tal, vamos. E aí a pessoa foi. Mas eu percebi que ainda assim havia umas pessoas olhando assim meio de, poxa, quem é aquela pessoa que tá vindo com o Fernandes e tal? Eu falei, e eu percebi isso. Mas assim, felizmente aquela pessoa não percebeu isso. Cara, tá bem encaminhada, né? Tá frequentando a igreja, tá assim, poxa, lindo demais ver o que Deus tem feito na vida daquela pessoa, né? Mas qual é o ponto? O ponto é que, da mesma forma que você pensou na pessoa que
poxa, ela é trans e tal, teve todo esse pensamento e eu achei bonito, porque é um cuidado, né? Poxa, como que a gente pode lidar com isso? Porque, poxa, onde que a pessoa se encaixa, né? É a coisa que normalmente a gente não pensa, né? A gente não para analisar. Poxa, e eu, certa vez, eu comecei a pensar, talvez a gente não esteja preparado para lidar tão bem com aquilo que é muito diferente. Porque, de certa forma, eu passei por isso em algumas formas. Quando eu comecei a utilizar roupa rasgada, coisas diferentes, as pessoas não sabiam, não era nem que era, tipo, na maldade, mas é aquilo que o Caio fala e a gente costuma até abordar muito, né? Não precisa estar mal intencionado para fazer o mal, porque tem pessoas que fazem o bem sem boas intenções, então a gente precisa analisar esse contraponto. Mas aí o ponto é, cara, da mesma forma que você teve esse amor, esse cuidado, esse zelo de pensar sobre essa pessoa, como ela ficaria deslocada ou não, a gente também tem aquele cristão, que normalmente não está tão bem encaminhado na fé, tá começando talvez, ou às vezes tem muito tempo, mas, cara, maturidade é independente da idade, né? E aí, cara, como que eu faço também pra introduzir essa pessoa ali e também não ferir aquele irmão? Porque aí eu estaria amando um e esquecendo o outro. É claro, aqui eu não tô colocando, meu ponto é esse. Não, gostaria de ver genuinamente, sinceramente, seu ponto de vista com relação a isso. Ô Fernandes, lembra que eu estava falando com vocês sobre a santificação em Jerusalém? Que é aquele processo que foi acontecendo com a comunidade? Eu acho que esse é um grande problema para quando a gente forma comunidades. Porque a gente forma comunidades que tem a ver com a gente, né? E aí a gente forma comunidades que tem a música do estilo que a gente gosta, a palavra do cara que a gente gosta. Senão a gente ia para outra igreja, né? Não, a gente vai em muitas uma porque a gente o que influencia. Exatamente. Com certeza. Falar aí que não seria até uma hipocrisia, muito claro. E cara, e aí a gente vai criando esses lugares que são a nossa imagem conforme a nossa semelhança, que é bom para que a gente esteja ali dentro. O problema para mim no evangelho é quando a gente estava conversando aqui antes, acho que de começar a gravar, que você usou a expressão multiforme, graça de Deus, né? Multiforme. Cara, porque o problema da gente entrar para um grupo e esse grupo ter a ver comigo é que esse grupo não contempla o universo todo dos filhinhos amados de Deus. E que aí tem filhinho amado de Deus que não tem nada a ver comigo. Ele não vai querer estar na minha igreja. Por exemplo, hoje eu participo de uma comunidade de fé em Goiânia, que é uma comunidade pequenininha, a gente deve ter assim, chutando alto, umas 60 pessoas, e a gente se reúne aos domingos, toca uma musiquinha, tipo os louvores que lembram um pouco mais MPB, e as mensagens são em torno de 40, 50 minutos, são mensagens que são teológicas, mas não tanto, tá ligado? Para as pessoas acessarem, pra galera né? acessar e tal. Mas, cara, tem uma galera que não se encaixa. E não tem a ver com a nossa fé. É porque, por exemplo, deixa eu ser muito sincero, tem uma comunidade negra. E os caras curtem, mano, uma vibe mais soul music. Por conta de toda a influência da África e dos Estados Unidos, um culto mais pentecostal. Tá ligado? Uma parada mais assim. E aí, cara, se a gente for entrar nesse conflito do tipo, cara, aqui é legal porque eu tô aqui e é certo, e aí, ó, não é tão legal assim, porque, né? Entende? A gente cria esse distanciamento que não é positivo. E esse, para mim, é o processo de santificação, que é quando eu começo a dizer que o mundo precisa ser a minha imagem conforme a minha semelhança ou conforme o olhar que eu tenho tido a respeito da vida. Sem considerar o meu irmão, a minha irmã, que vem o mundo de outro lugar, de outras formas, né? E aí, cara, para responder a sua pergunta agora, só nesse simples processo assim tem escândalo. Tipo assim, só nesse simples processo, porque se na minha igreja eu fui ensinado a vida toda que, pô, ficar em pé na hora do louvor e ficar pulando, pô, nada a ver. Precisa ter reverência na casa do Senhor. Sério, né? Mas aí a gente vem um irmãozinho que veio da Nigéria, mano. Já morei na Nigéria. O cara fala pulando. Imagina cultuar a Deus, tá ligado? Então, assim, e aí o cara vem pro meu culto, tá ligado? E o cara olha lá e fala, mano, esses branquelados aqui, os caras não se mexem. E por outro lado, a gente olha pra ele e fala, mas esse cara não para quieto. Entendeu? E aí, se a gente for fazer uma análise do escândalo, que pode acontecer com sinceridade, muitas vezes os escândalos são, a meu ver,
fruto de 2 problemas. O primeiro é falta de diálogo, de trocar uma ideia sincera, igual a gente tá fazendo aqui, e falar, ó, mano, o tiozinho veio da Nigéria, mano, ele quer pular, e você não veio, tá ligado? Você é da Europa, Sim. irmão, você não pula. É. Então essa já é uma treta, que é a questão do diálogo mesmo. E a outra coisa em relação ao escândalo, a meu ver, é falta de, muitas vezes, de bom senso, mano, de baixar a bola, tá ligado? Uhum. De, tipo, querer impor pras pessoas o meu jeito de ser, né? Então, por exemplo, não sei se é moça, eu tô julgando que seja uma moça, Uhum. porque você falou das roupas. É porque eu preferi não entrar, Tá, né, tá. nessa questão, porque é uma pessoa que, né, Que tá é assistindo conhecida a pelo gente. meu Desculpa aí, público. galera. É uma pessoa conhecida pelo meu público, né? Entendi. Não quero expor. Mas então, essa pessoa que chegou lá com uma vestimenta inapropriada pro culto, ela de fato estava inapropriada pro culto mesmo. Pra aquele Uhum. culto, pra aquelas pessoas ainda. O problema é que a galera que tá ali precisa entender que de vez em quando sempre vai aparecer alguém inapropriado pro culto, porque afinal de contas a gente vive num planeta com gente inapropriada o tempo todo. Sim. Então, se chegar um cara do Afeganistão aqui, ele vai estar inapropriado pro Com culto. certeza, ele veio de um outro contexto, né? Então, pra você, o evangelho, ele se adapta sem perder a essência. Seria isso? Sim, mano, o evangelho ele é a proposta do amor de Jesus e ele vai E- encontrando um modo de se colocar nas culturas para favorecer nos processos culturais a melhoria da qualidade Cara, de vida. Você trouxe um ponto interessante, seria seitalização, né? Que é um processo de seitalização que foi o que você comentou? Seria Certificação. Certificação, perfeito. Isso que você comentou, eu acho muito interessante. É algo sim a ser considerado, essa questão, né? Essa face multiforme de Deus, essa característica, essa pluralidade que de certa forma a gente tem. E que o fato de ser diferente não faz com que seja errado, mas simplesmente diferente. Uhum. Então, por exemplo, você comentou sobre o menininho da Nigéria e aquele cara que, por exemplo, veio da Europa, né? Que as coisas são mais frias, mais aceleradas. Sim. Nenhum nem outro, ao meu ver, estão errados. São, na verdade, simplesmente formas diferentes de se portar, de Sim. viver. Enquanto um se sente mais confortável em ser mais comedido, o outro, por outro lado, tem essa necessidade de ser mais expansivo. Acredito que... E aí a gente tem diversos fatores, né? Porque a gente pode, por exemplo, também ter uma pessoa da Nigéria que é mais comedida. Assim como tem uma pessoa que sai de lá e, cara, que Sim, você... é, extremamente não agitado. Não dá para você. Então, esses paradoxos aí, tem que Exatamente. lidar, né? São São diversas coisas- variáveis. Sim, Diversas sim. variáveis. E o legal é, em meio a essas variáveis, a gente ainda assim enxergar Deus em todas elas. Uhum. É o que Paulo fala. No essencial, unidade. No não essencial, Sim, liberdade. é. E, sobretudo, amor. Eu acredito que essa passagem ela cabe muito bem nessa situação. O meu temor, na verdade, e esse temor, inclusive, se aplica a mim, é não conseguir enxergar claramente aquilo que é e aquilo que não é essencial. E acabar, no meio dessas duas coisas, me perdendo. Então, por exemplo, botar pressão e energia demais naquilo que não é essencial pensando ser e desconsiderar, não defender, não valorizar, não lutar por aquilo que de fato é essencial. Uhum. E, tipo, pela ausência de luta, digamos assim. E quando a gente pensa em luta, a gente pensa logo, talvez não é regra, mas talvez num combate sangrento, numa discussão, numa briga. Não, mas lutar muitas vezes é apenas se posicionar. É falar sobre, é defender. Não, é isso que eu acredito. Não acho que seja certo. Considero o que você tá falando. É não ser arrastado por Não ser arrastado. Por exemplo, né? O apóstolo Paulo em Romanos 12:2, né? É isso. Ele fala a respeito de não se conformar com esse mundo, né? A Bíblia também fala a respeito de algumas pessoas que são levadas por certos ventos de doutrina, né? Então, nesses pontos, eu acredito que é necessário sim você se posicionar. Muitas vezes esse posicionamento não é nem se posicionando para ferir o outro, mas se posicionar em relação a você mesmo para falar, não, pera, se é isso que eu digo, crer, professo, né, crer, não, eu preciso me posicionar com relação a mim mesmo, não faz sentido outras práticas, né? Tipo, você se Se a gente colocar, crê nisso né? que a gente crê, pô, qual o sentido, então, de ser a favor, ser conivente com relação a isso? Sim. Esse seria um ponto. Só que aí também entra, Gito, o ponto, inclusive, que eu trouxe. Eu creio que tudo isso, no ideal, assim, seria muito bom se todos nós, em certa medida, buscássemos lidar com essas coisas com uma certa humildade, tipo, um certo temor, tipo, será mesmo que eu tô enxergando bem? Ou, pô, meus olhos não tão deturpados, de certa forma. Porque, bem ou mal, é quase que inevitável a gente se enviesar, de certa forma. É quase que inevitável, né? O que a gente pode buscar fazer através da sabedoria é reduzir ao máximo esse enviesamento, de modo a gente se aproximar da verdade, de forma a gente tá cada vez mais próximo dela de como as coisas são. Então, assim, mas como isso é inevitável, aí entra o que Paulo falou, né? Sobretudo o amor.
Sobretudo, a gente ter Isso é misericórdia muito e bom. compaixão. Esse ponto da humildade, ele é sensacional, É. porque, por exemplo, na tentativa de ir contra um sistema, você às vezes acaba criando outro. E às vezes você quer tanto defender aquilo, porque a igreja tradicional não aceita isso, não aceita aquilo, e você, sem perceber, criou o seu próprio sistema, É a e você, certificação que às eu tô vezes, propondo. poxa, você, às vezes, por não ter o diálogo, né, que foi o que você falou, você acaba também perdendo pessoas que você poderia ganhar. E aí entra algo que uma Exatamente. vez uma pessoa compartilhou comigo, que eu achei sensacional, ele falou, cara, muitas vezes a gente entra em debate, né, com a finalidade de ganhar não ganhar alguém, né? Ganhar no Sim. sentido de, poxa, mesmo que a gente discorde, cara, que amizade, sabe? E às vezes tendo até a oportunidade de ganhar aquela pessoa. Mas Sim. todas as vezes que você vai na intenção de eu quero ganhar porque eu quero satisfazer o meu ego pra provar que eu tô certo. Aí você já perdeu a humildade, aquela pessoa você já distanciou, você criou um muro ao Você invés ganha de uma debate e ponte, perde né? o irmão, né, cara? Exatamente, esse é o ponto. E assim, em relação ao que eu cheguei até a comentar com você anteriormente, né? Eu falei que você acredita, né, muito que o evangelho é adaptável sem perder a essência. E dentro dessa essência, que eu acredito ser Jesus, né? Como que você considera esse fator de trazer para perto o diferente, conviver com ele, amar a vida dele, mas mostrar para ele que não necessariamente todas as práticas que ele tinha anteriormente são válidas agora no que ele se propôs, no que ele se abriu a crer, né? Ele tá talvez se abrindo para não para crer de primeira, de pronto, sem nenhum questionamento, mas ele já tá aberto para entender mais sobre, né? Como que você lida com essa questão? Você acha que é importante? Essa Você acha que questão o amor, da aceitação você acha que o com... amor ele Poxa, aceita tudo? Como que você vê isso? Acho que isso seria muito interessante. Ô, Fernandes, cara, eu vejo assim que há uma diferença gritante entre a igreja europeia, que é uma igreja mais intelectualizada, mais preocupada com as questões das ideias, e uma igreja oriental, que é a igreja cristã oriental, que é mais preocupada não necessariamente com a defesa das ideias, mas com o discipulado, com a ideia do caminhar cuidado junto. do... E aí, cara, eu penso o seguinte, a igreja europeia ela propôs para nós algumas coisas muito importantes, que é a gente conseguir rebater ideias que promovem a maldade. Por exemplo, o nazismo na Alemanha, teve pastores, inclusive o Bonhoeffer, que se colocou contra. Então a ideia Aí entra a defesa, inclusive. para bater na ideia, só que no sentido de o Amos Oz, que é um escritor israelense, ele diz uma parada muito legal, fala que ideias ruins só são vencidas ou só são capazes de acabar por meio de ideias melhores, né? E aí eu tenho essa concordância com Amos Oz, mas como eu sou enjoado, eu brigo com ele. Que eu acho que é verdade, as ideias melhores elas precisam ser postas na mesa. O problema das ideias melhores é se você vai conseguir vivê-las. Porque senão uma ideia por uma ideia não funciona de forma alguma, porque aí eu ganho o debate e perco o irmão. Né? Então aí, cara, eu penso o seguinte, alguns processos de transformação de vidas, que é esse irmãozinho que tá chegando, conforme você perguntou, né, cara? E que tá cheio de vida maluca e de bagunça na vida dele e tá Que é cheio... normal, afinal de Tranquilo, contas, normal, o cara tá vindo agora, tá vindo né? agora. Eu acho que, cara, a gente consegue dar para eles uma noção, por meio da ideia, de que eles estão vacilando. Tipo assim, deixa eu usar as palavras aqui mais claras. Sim. Então vamos lá, o cara, ele converteu e chegou na nossa igreja, nós três temos uma igreja aqui, ele chegou na nossa igreja e ele fala assim, ó, o seguinte, mano, tô convertido, tô firmão em Jesus, mas eu gosto de trair minha esposa, velho. Nossa, pô, sou doido em trair minha esposa. E aí a gente, pô, mano, nada a ver trair sua esposa, né, cara? Você tem o coração dela, ela gosta de você e tal. Não sei o que. Aí então a gente vai criar um mecanismo de fazê-lo compreender que não tem nada a ver trair a esposa. E aí ele pode até entender esse processo. Que, a meu ver, é incompleto se eu não caminho com ele na direção de jamais trair a minha. Perfeito. Então, com certeza. para mim, a transformação que de fato acontece na vida das pessoas que chegam na minha comunidade de fé, na nossa igrejinha, passa pelo campo da ideia, mas encontra um contrachão, mano. Um sujeito praticante daquilo que
que fala, no né? espaço do exemplo, mano. Legal. Não tem Muito de como. acordo. Se Muito os bom. nossos pais tratassem a gente com ideias, nós 3 seríamos psicopatas, mano. É que os nossos pais e mães, por todas as dificuldades que tiveram, trataram a gente com exemplo. E Jesus, de forma alguma, falou: presta atenção no que eu tô pensando. Ele dizia: presta atenção no que eu faço. Paulo também disse isso depois. Sim. Fala: olha, sede meus imitadores, estou Como eu imitando sou a Jesus. Né? Então isso transcende, olha, pensem como eu penso, sejam como eu sou. Né? Então transcende a ideia de darmos para as pessoas apenas uma noção do que é o evangelho. Que aí é um perigo gigantesco, que eu acho que eu respondo aquela sua pergunta lá de trás, Caio, da minha crítica à igreja evangélica. No Brasil, mano, com toda sinceridade, eu amo meus irmãos evangélicos, mas a gente deu pra moçada uma noção da religião evangélica. Mas a cada dia que passa, cara, mais crianças em situação de rua, a cada 8 minutos uma mulher é abusada nesse país. As pessoas da comunidade das periferias sendo assassinadas, o povo preto é atropelado direto pelas polícias com bala, tá ligado? Tipo assim, alguma conta não tá fechando, que é o Brasil tem crescido em número de evangélicos e tem aumentado o número de corrupção. Por que a conta não bate? Não bate. Porque nós temos convertido a um processo religioso, ideológico, mas sem exemplo, sem transformação de consciência. A gente transforma os ritos, mas não transforma o coração. Muito bom Boa, isso. excelente Transformar os ritmos, mas não transformar o coração. Entendi o ponto que você tá Muito falando. bom. Cara, esse aspecto que você trouxe com relação a apresentar a palavra, mas juntamente com a apresentação da palavra, apresentar ou viver a palavra, Sim. né, pra pessoa. Eu concordo com você. Acredito, inclusive, esse seria o ponto central, né? E fico feliz, inclusive, pra gente conseguir trazer isso mesmo, porque isso é muito importante, cara. Uhum. É você considerar as duas coisas. Se a E gente, é um por exemplo, desafio, viu, Caio? Desculpa te cortar, mas pregar é muito mais fácil do que viver. pô, Com muito mais- certeza. Nossa, Inclusive, tem uma frase com certeza. que a gente compartilha um com o outro. Falei, irmão, foi até um dia, né? Falei, mano, o evangelho tem verdades lindas de serem ditas, mas difíceis de serem vividas. É. Sempre assim. E é realmente muito difícil, mas não é por ser difícil, de certa forma, É. que nós não devemos buscar. Não, e a tentativa, mano. É Vambora. tentativa, É, exatamente. Inclusive, tá até mais fácil pra nós no Brasil. Pô, vocês já entenderam? A gente acha que sim, né? Então vamos tentar praticar agora? Tá ligado aquela parada que vocês sabem de cor? Romanos 12, 2, 1 Coríntios 13. Vocês decoraram? Decoramos. Então bora tentar viver agora. Vamos tentar colocar em prática essa nossa decoreba. Você sabe que eu geralmente falo disso com as pessoas, né? E eu fico falando do encontro que Jesus teve com um cara que era mega intelectual Nicodemos, né? da época, tá ligado? Era... Não era Nicodemos, não. Era Qual? o cara que chega em Jesus e fala assim: o que eu tenho que fazer pra ter vida eterna, tá ligado? Não sei, o jovem rico, né? E aí, cara, maior intelectualidade e tal. E aí Jesus responde pra ele coisas mais práticas, assim. Não vai muito pro campo do que ele tá Do sabendo. que ele tá falando, né? Mas, mano, beleza que você sabe disso. Beleza que você entendeu isso. Mas tá te faltando uma coisa, mano. Tá te faltando a coragem de viver isso. Tá ligado? Tipo assim. E tem um outro texto também que é muito legal, que é um doutor da lei que chega em Jesus. E aí, cara, os doutores da lei são chamados assim porque estudavam desde 6 anos de idade. Né? Os caras decoravam a Torá com até 10 anos. Sinistro. Dos 10 aos 16, os caras sabiam quase tudo do chamado Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, né? E aí, pro cara passar na prova do fera mesmo, da tradição religiosa, o cara ainda ia para um debate, né, mano? Em que era apenas respostas sendo respondidas com perguntas, né? Então, como você chama? O que você quer saber? Gente, vocês já brincaram disso? É terrível, mano. Chega uma hora que sua cabeça trava, não tem pergunta assim pra fazer, né? Então, assim, era pra testar a intelectualidade da galera. E aí, esse cara chega e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer pra dar a vida eterna? Aí Jesus fala pra ele: você sabe os mandamentos? Tipo assim, Jesus não tá brincando com o cara. Fala: mano, eu sei que você estuda desde os 6 anos de idade, eu sei que você sabe. Aí ele fala: eu sei mesmo. E aí ele cita esse. Aí Jesus fala: pô, você é fera mesmo. Faze isto e viverás. E aí o cara que se viu constrangido porque sabia demais e fazia de menos,
Ele vira para Jesus e fala assim, tá, quem que é o meu próximo? Lembra dessa história? Uhum. Quem é meu próximo? Que é uma pergunta, gente, filosoficamente idiota. Porque pode ser respondida de diversas formas. Uhum. É a pergunta que a gente faz com toda sinceridade, não porque a gente espera uma resposta, mas é porque a gente ficou tão perdido que qualquer pergunta vem só pra gente criar um conflito ideológico, filosófico aqui, criar aquele sistema de continuar o debate, né? Gente, Jesus fala pro cara, pô, parece que você é inteligente, mas não é sábio. Vou contar uma historinha. E Jesus conta a história do que nós conhecemos ser o bom samaritano, né? Uhum. E aí ele conta pro cara um monte de coisa. E para resumir aqui, ele cita que o herói da história é um samaritano, um povo que estava em guerra com os judeus já há muito tempo, guerra cultural, né? Uhum. Com os judeus há muito tempo. E aí Jesus termina a historinha perguntando para ele assim, quem te parece? Jesus é muito irônico, mano. Quem te parece seu próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aí aquele cara que tinha birra com os samaritanos, ele nem responde a palavra o samaritano, ele responde, foi aquele que agiu de bondade para com ele. Gente, para mim tem um segredo gigante nisso. É quando Jesus diz assim, então vai tu e faz o mesmo. Ou seja, o que Jesus está propondo para esse cara é completamente escandaloso. Ele está propondo para um doutor da lei em Israel imitar o pagão. E ele está propondo para o cara que todas as ideias dele são chulas perto de um cara que não tem ideia nenhuma, mas faz. Uhum. Ou seja, para Jesus importa mais alguém que, com toda complicação em relação à sua fé, discerne por meio do amor, do que aquele que discerne, mas não pratica o amor. Uhum. Cara, isso é muito doido, porque aí a gente vai pensar, pô, parece que Jesus está relativizando a coisa. Tá te considerando ali, né? Tá fazendo Então, pouco caso dela. O cara tá estudando desde os 6 anos, velho. Aí Jesus vira pro cara que tá estudando desde os 6 anos, o cara tá formado, foi pra NASA, já e tal. Fala, irmão, isso aí não vale de nada. Você Não vale de nada se não praticado, né? É. Isso é um... Se não praticado. E aí a gente volta lá para Salomão dizendo que com muita sabedoria também tem muita tristeza. Uhum. Que é por isso, conforme a gente vai tendo discernimento das coisas, complica para nós. Porque seria bom se a gente não soubesse de nada a respeito do evangelho, porque aí a gente ia ser salvo pela graça, tranquilão, céu, bacana, agora só que a gente discerniu o evangelho. O que que isso faz de nós, além de sermos salvos pela graça? A quem muito foi dado, muito será exigido, né? Sim. Aquele princípio. Inclusive, é aquilo que você fala, onde não há lei, não há pecado. Agora, Nossa, Porque é isso. Aí agora que a gente discerniu, o que a gente tem que fazer com o que a gente discerniu? Ah, vamos ser salvos? Não, irmão. Isso aí você vai ser mesmo. Agora que você discerniu, você tem que praticar. Tem que praticar. Ou seja, é o que Jesus propõe, mano. São as boas obras. Então, assim, cara, a pior coisa que a gente faz no mundo é podcast. Sabe por quê? Porque a gente joga a ideia aqui e a gente vai ter que sair daqui tendo que vivê-las. Porque a gente tá discernindo. Entendeu? Então, seminário, podcast, evento de conhecimento, leitura da Bíblia, é tudo prejudicial para quem não quer viver o evangelho. Agora, para quem quer viver, mano, pô, é legal pra caramba, só que nos obriga, diante do discernimento que a gente teve, pô, ir lá viver. E ir lá viver é um saco, gente. Porque, assim, porque a moçada não vai receber a gente com flores, não, mano. Esse é o ponto. É tiro, porrada e bomba, né? Como diz a música aqui do Rio. E assim, cara, e por mais que nos recebam com flores, durante a caminhada a gente vai vendo que, mano, é mó difícil, cara. A moçada não tá afim de Jesus, não. Tipo assim, e às vezes tá, às vezes não tá. Ou às vezes até tá, mas entre aspas, porque em relação ao evangelho que até então é pregado, mas isso não quer dizer que é um evangelho bíblico, né? Porque, Sim. por exemplo, eu vejo que antigamente, né, não sei se, eu acho que a gente chegou até a abordar isso conversando com o Hugo, mas eu cheguei a conversar isso com alguns amigos também, né? Uhum. Que, tipo, cara, antigamente você falava, não, eu sou cristão, aí já tinha aquele meio receio, assim, pelo menos aqui no Brasil, né, em algumas áreas tá assim, né? Ah, pô, lá vai o cara, ó, vai seguir Bíblia, dá dinheiro pro pastor. Era meio que já deixado de lado.
Hoje em dia não, cara, é um cenário um pouco diferente, né? Você fala, não, sou cristão, é mesmo? Aí já junta ali e tal, mas normalmente esse ser cristão, que normalmente é dito, não é o que de fato é. É normalmente assim, eu tô indo pela onda, tô indo pela vibe. É tipo, eu porque, também tipo faço assim, parte desse grupo. Porque ficou hoje- louco, todo mundo é cristão agora, Exatamente. tá ligado? Mas também isso tá muito ligado à estrutura que foi vendida, uma estrutura de show, uma estrutura de palco, de evento, né? E isso tudo, claro, na juventude, a flor da pele, isso é muito legal. Mas claro. não é isso, é o que tá por trás disso, né? O que tá por Sim. trás disso, Nós né? temos no Brasil, Fernandes, o cristianismo cultural, que é aquele que eu ia à igreja até os 8 anos. Quer dizer, dos 8 aos 16, né? Cultural, tinha paçoca, tinha amigo, meus pais me obrigavam aí, tava lá. A partir dos meus 16 anos é que o cristianismo deixou de ser cultural para mim, passou a ser processo de vida, né? Passou a ser espiritual, né, digamos? Transformação mesmo. E aí, cara, no Brasil hoje, pô, legal, galera cristã. Isso não quer dizer muita coisa. Exatamente. E é doido chegar nessa conclusão, É né, muito mano? doido. E cara, é triste. Não, é triste, é triste. E você tocou num ponto, né? E isso me fez lembrar, né, a passagem do jovem rico, né? E tem algo que eu acho que, assim, eu acho que seria interessante ver a sua visão também. Normalmente a gente fala muito sobre Jesus, né, deixar as 99, né, pra ir atrás de uma. Mas quando ele tá conversando com o jovem rico, ele fala, né, ali, poxa, bem legal você tá falando isso, né? Maneiro. Mas, cara, vem disso. Vamos pra Vende. prática, né? Será que realmente é isso? Vamos provar. Porque é algo que eu sempre costumo falar com o Caio, né? Que o que é, se prova. Né? Ele vai se provar, né? Então ele não tem problema com questionamentos e tal, ele vai se provar, né? E aí, naquele momento, ele não fica discutindo com ele, tentando, não, deixa eu te ensinar aqui, porque na Torá, porque no Pentateuco, né? Não, isso e aquilo, ele não faz isso. Ele simplesmente segue o curso dele, né? Porque isso me faz pensar, pode ser que eu esteja errado, que não tem como você tentar ensinar algo para quem diz saber tudo. Não é nem que ele sabe, né? Porque o saber, né, não é só o saber intelectual, é também a prática, né? Então, assim, Jesus ele não fica ali tentando argumentar com ele. Cara. E essa, só um minuto. Continua. Cara, e essa questão de, poxa, muitas vezes a gente interpreta como se fosse sempre assim, né? Aquela questão de a gente muitas vezes lida com regras como se fosse exceção e vice-versa, né? Naquele momento ali, ele não ficou tentando provar pra ele, tentando puxar pelo braço. Como que você interpreta isso? Você acha que muitas vezes a gente interpreta de forma errada esse ir atrás ir atrás de uma, deixar 99, né? Querer, não tem que ir, eu vou fazer toda a força do mundo pra você ir, né? E vir com a gente. Como que você vê Cara, isso é muito louco, porque nessa passagem que você citou, cara, Jesus é esquisito. Tem algumas passagens bíblicas assim, é que porque a gente gosta de Jesus que a gente não considera que foi esquisito. Mas nessa foi. Sim. Por exemplo, primeiro que o cara era rico. Pô, cheio de vontade de ser discípulo, tá ligado? Tipo, o cara tava querendo, mano, se aproximar. E aí Jesus com 12 pés rapados lá, os caras tudo quebrado, tá ligado? E aí, pô, temos pelo menos agora alguém pra bancar o rolê, né? Tipo assim, pô, a gente tem que ficar direto na casa do Pedro. Os discípulos têm que sair catando comida na beira do caminho. Até a mulherada tem que juntar uma grana para dar de oferta. Mas aí chega o rico. E aí, cara, acho que quando Jesus fala para ele assim, então valeu, não dá não. Acho que Pedro falou, Jesus, peraí, vem cá. Calma aí, mano. A primeira chance que nós temos de favorecer crescer o ministério, né? Caramba. Pô, nós aqui a pé, o maluco tem uns camelos. Pô, o cara pode investir uma grana pra gente fazer nosso primeiro templo, mano, tá ligado? E aí é louco, porque, eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas quando Jesus disse pra ele assim, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e aí você terá um lugar nos céus, o cara vai embora triste. Cara, e quando eu penso nisso, eu acho uma coisa curiosa. Jesus não corre atrás, né, mano? Essa parada das 99. Jesus não vai pro cara e falou, desculpa aí, irmão. Peguei pesado, hein, velho? Pô, falei um negócio aqui que não... pesado. Pô, desculpa aí, cara, falei um negócio que eu acho que você interpretou mal. Não é assim também. Você não tem que vender tudo também, tá ligado? Não, Jesus fala, pô, não dá. Aí, cara, é muito curioso que depois desse momento, Jesus vira para os discípulos e diz uma frase que é completamente equivocada na maior parte das vezes pelos teólogos, que ele diz assim, como que é difícil entrar um rico no reino dos céus, né? E aí a gente sempre vem com esse papo, pô, o cara que é rico não vai pro céu, tá ligado? Não é. Isso daí... Aqui não tem nada a ver com isso. Muito. A ideia é, mano, um cara que vive preocupado, aliás, um cara que vive em função daquilo que o seu poder aquisitivo lhe dá, não vai conseguir participar dessa proposta do reino de Deus, que é maluca. Não é o reino dos céus, não é ir pro céu, não é nada disso não. É, cara, como que o cara vai andar com 12 se ele se acha o cara? Como que ele vai passar fome se ele tem de onde tirar? A primeira
vez que apertar aqui, ele corre pra mãe, tá ligado? É mais ou menos nesse mais ou menos sentido. nesse sentido. Então, assim, cara, eu tenho comigo uma coisa que eu aprendi com um pastorzinho presbiteriano há muito tempo atrás, que eu guardo no coração. Esse tinha 374 anos. Esse tinha menos, uns Tinha 225, mais ou menos assim. Ô, Caio, ele Tava dizia o jovem seguinte- ainda. tava na juventude Tava na dele, juventude. né, mano? E ele diz o seguinte, cara, que eu sempre guardei isso no coração. Ele fala que. Isso, inclusive se relaciona até com o ponto que eu ia trazer. É, ó. Ele fala assim que Deus falou pra Abraão sacrificar Isaac. Lembra disso tudo? Né? E aí o Abraão, pra resumir a história, Abraão vai lá e fala, pô, vou matar o moleque, deixa comigo, vou esfaquear. Aquilo ali é tenebroso também, né, cara? E aí, beleza, deixa que eu mato. E aí sobe lá. Tanto que depois tem um texto bíblico que eu acho curiosíssimo, que chama Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o terror de Isaac. Esse texto é muito curioso. Por que o terror de Isaac? Claro, mano, em nome de Deus, o cara quis me matar, caramba. Tá ligado? pra Isaac, Deus é um terror, mano. Pô, o cara me mandou me matar, me salvou no último segundo, velho. Você é doido. Fala de Deus aí. É Deus pra mim, tá meio... Você tá louco, né? Esse é o texto bíblico que fala o terror de Isaac. Bom, mas beleza. Aí Abraão vai lá matar o cara não morre, né? A gente sabe a história toda. E aí o que acontece, que esse pastorzinho me ensinou e eu guardo no coração, foi que, segundo as suas palavras, né? O anjo do Senhor desceu e falou assim, ô meu filho, não precisa matar mais o teu filho, não. Porque você já matou no coração. Né? E Deus observa as coisas por meio do coração, né? E aí ele faz uma viagem lá pro jovem rico, que eu gosto de fazer também. Sabe o que eu penso, gente, com toda sinceridade? Que se Jesus fala para aquele cara assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Se aquele cara falasse assim, Jesus, então, vem cá, senta aqui, deixa eu falar um negócio. Eu tenho coisa pra caramba, então eu vou precisar de uns 2 dias para vender tudo. E depois eu volto. Quando ele estivesse indo vender, acho que Jesus ia falar, meu filho, vem cá, não precisa vender não. Você já vendeu no coração. Eu penso muito nisso. Então, assim, o problema do moleque não era o dinheiro que ele tinha. O que ele vem, velho? O problema do moleque, mano, não era o que ele tinha. Nunca é o que a gente tem. É o que a gente põe no coração, mano. E aí, pra esse molequinho, não dava. Pro coração dele. O Lutero diz uma frase legal, né? Aquilo que ocupa o seu coração é Deus. Aí pode ser o Palmeiras, o Flamengo, Jesus, religião. Se tivesse coração, ele estará no tesouro, né? Essa questão. Então, porra, cara, fenomenal. Então, pra você ver, né? Nem conduzir com o pergunta, a gente conduziu. Não, graças a Deus por isso. Tipo, foi maravilhoso. A gente chega até no final, né? Que seria as perguntas que normalmente a gente gosta de fazer, perguntas rápidas. Demorou. Eu posso ler ali também? Melhor. Claro. Até vendo os posts, né? O que você gosta de fazer durante seus tempos de trivialidade? Pode responder já? Claro, pode. Mano, eu gosto de ir no cinema, só que tá caro o cinema, né? Você vai no cinema, você comprar uma pipoca, é R$300, mano. Não, tem que levar pipoca de aí casa, você leva né? Seus filhos. Você aí tá você, louco, você tem, sei lá, 10 filhos só pra começar, né? Aí fica mas é porque é o seguinte, filme é da hora, mas filme no cinema é mais legal, mano. Sei lá, eu tenho essa coisa de ir no cinema. Eu gosto, eu sou suspeito, eu gosto. Eu gosto de ir na livraria, nem sempre pra comprar, mas pra ficar lá viajando, assim, passeando. Eu curto mesmo, curto ler, curto ouvir música de olhos fechados, mano. Aprendi isso com o Almir Sater, aquele músico, tá ligado? Ele fala, quando você for ouvir uma música que você gosta, fecha os olhos, né? Então, às vezes eu faço essa terapia lá, igual o Caio tem o diário de Caio aí, né? Eu tenho o fechar de olhos do Gito. Isso é muito legal, até mesmo em relação ao louvor. Porque muitas vezes a gente canta, mas na ideia de reproduzir, mas não na ideia de entender que de fato a canção tá propondo, né? Sim. Tá dizendo ali, e tipo, essa questão de ouvir, né? Até conversando com o Caio, né? Ele falou, cara, eu sou mais o cara que é tocado por Deus pela palavra, né? Mas não tanto pelo louvor, né? Sim. E assim, de certa medida, acontece muito isso. É porque você é branco, mano. Aí eu aqui criando uma treta aqui. Mas é verdade, mano. Eu sou de tradição europeia, né? Meu sobrenome é Wendel, alemão, né? Cara, a gente é ideia. Agora, a sua galera, irmão, com todo respeito, é sentimento. Então a música fala mais com vocês do que com a gente, né?
É, Em linhas gerais, né? Em em linhas linhas, gerais, é isso, em em linhas linhas gerais. gerais, né? É Em porque linhas assim, eu gerais. não me considero tanto dentro dessa linha. Normalmente não, Pô, até tá mesmo. traindo o movimento, Tá né? traindo, tá vendo? Vamos criar Sacanagem. contenda aqui agora, Pô, gente. Tá traindo. Mas é isso, eu curto essas paradas. Um dos seus objetivos pro ano de 2024. Sobreviver, velho. Que, pô, eu tô passando uns mal aí de saúde. Porra, a gente tá em risco aqui, inclusive. É. Risco grande. Não, mas olha, pra além de sobreviver, 2024, cara, a gente tá lá na nossa comunidadezinha de fé, né? Lá em Goiânia. E eu acho que, assim, a gente vai completar 5 anos de existência. E, cara, isso é mó da hora, assim, pra nós. Tá Maneiro ligado? mesmo. 5 anos, assim. Então eu quero chegar no final de 2024, assim, com a parada da consolidação da coisa, sabe? Não é consolidação de nada, assim, gigantesco. Mas sabe quando você olha pra trás e fala, pô, que legal, velho. A coisa fluiu, o negócio Vingou. rolou, vingou. Então eu tô com essa expectativa, porque a gente foi construindo a comunidade até chegar no que a gente tá hoje. E sabe quando você olha e fala, pô, agora eu acho que tá de um jeito da hora, assim. Tá mais estável, né? Tá mais da hora, Então eu acho que eu quero chegar no final do ano, olhar e falar, pô, graças a Deus o negócio tá de um jeito que eu acho bacana, vou pro ano que vem. Senão eu fujo já. Livro da Bíblia que te marcou profundamente. Em especial, né? Porque... Caraca, mano. Pô, um só é difícil, que eu gosto, cara. Mano, sabe um que me marcou profundamente, cara? É Filemon. Filemon, um livro rapidão, né? Mas a história é mó legal, cara. Paulo resolve escrever uma carta pro dono do escravo. Falar, mano, conheci o escravo, tá na cadeia comigo. E menina é gente boa, velho. E aí Paulo, quando escreve a carta pro cara, pra libertar o cara, né? Paulo escreve uma coisa que eu acho bonita demais. Ele fala assim, eu tô te mandando essa carta em nome do meu filho. Ele tem o meu coração. Cara, acho isso muito bonito. Ligado? Tipo assim, tô te escrevendo com todo amor, mano. Já não consigo mais ser sem ele, sabe? Cara, e aí a gente vê Paulo, que era um maluco que há uns 20 anos antes estava matando todo mundo, tá ligado? Agora é o cara que tá escrevendo para um senhor de escravos, dizendo assim, mano, liberta esse escravo aqui, ele tem o meu coração. Você vê assim, uma transformação de vida linda e eu adoro esse livro, cara. Maneiro. Muito bom. Maneiro pra caramba. Legal. E agora a gente chega na mensagem final, cara. A proposta da mensagem final é o seguinte, Ixi. cara. Digamos que o podcast, pô, ele tenha sido apagado. Ah, Agora tem 1 minuto, irmão, pra, pô, de tudo aquilo que foi dito, pô, isso aqui é o centro, isso aqui é a mais importante. É a tua mensagem que você deixaria pro e eu tenho que pessoal. olhar para algum lugar? Olha pra cá, pô. Essa câmera aqui, falando com a galera. Manda bala. Caso esse podcast tenha apagado um apocalipse zumbi, nem sei se tem zumbi, a mensagem que é importante para quem sobreviveu, você tá aí, sobreviveu, o que você fez para matar o zumbi? Primeira coisa, né? Mas a mensagem é o seguinte, gente, com toda sinceridade, o evangelho de Jesus é o amor. E se a gente se esforçar no cuidado com os nossos semelhantes, e em especial com quem a gente não se dá bem, porque Jesus falou para amar os inimigos, né? Aí a gente vai discernindo um pouquinho mais a respeito de Deus, porque a gente só consegue discernir de Deus à medida que a gente vai amando, porque afinal de contas, Deus é amor, né? Um beijão. Deus abençoe. É isso. Beijão, demais. beijão, galera. Muito E bom. partimos pra parte final. Puxa aí, meu Parte nome, final, que é- normalmente a gente puxa uma oração nessa parte Demorou, final. mano. E é isso. Ora vamos por lá. mim por Foi- aquele negócio lá. Pô, com certeza, cara. Não, e já ora agradecendo já, porque não sei quanto tempo foi de conversa e até agora não rolou nada, mano. Ó. Quero ver só quando eu levantar, mano. Aí que é a prova da verdade, né? Vamos ver se a fé realmente... Vamos ver se. Mano, vamos ver, velho. Vamos Eu ver. tô né? paradinho aqui, porque eu não me mexi muito. Não precisa nem mexer muito no mano. microfone, só ficou aqui, ó. Você tá Não, louco, mano. Estático. Muito Vamos lá, bom, então. mas vamos lá. Vamos lá. Pai Senhor, muito obrado por mais um podcast. Pai, nós Amém. queremos te agradecer pela vida do Gito. Pai, que esteve Obrigado, aqui, Senhor. Pai,
com o coração disposto, disponível, aberto, Pai, para trazer pensamentos, Pai, que nós colocamos à mesa, Pai. Nós sabemos que Obrigado. o quão importante é que haja o diálogo entre os irmãos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, Pai, que os projetos que o Senhor tem colocado nas suas mãos, que eles possam Amém. dar frutos, Pai, frutos que glorificam o teu nome, Pai. Amém. Que pessoas possam vir, Pai, até a ele, que possam agregar valor, Pai, dependendo da situação financeiramente também, Pai, que o Amém. Senhor possa estar vindo, Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que usa o dinheiro com um propósito, dá a seus filhos a possibilidade de acessar, Pai. Amém. Nós queremos te agradecer também, Pai, pela vida do Caio, que aqui esteve Obrigado, presente, Senhor. pela vida do Elionan, pela vida do Hugo, que também está aqui presente, pela minha vida, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, que com toda humildade nós consigamos atingir conhecimentos, mas que Amém. sejam proveitosos para o teu reino, Pai, para Sim, que seja Senhor. para a expansão do teu reino e não somente para que haja uma inflação do nosso ego, Pai, da nossa Sim, intelectualidade, Pai. É isso que nós pedimos, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos também, Pai, e te pedimos que o Senhor possa estar derramando sobre nós um amor que nós não temos, Pai. Amém. A sua palavra diz que aquele que não ama não conhece a Deus, Pai. Então nós queremos amar também como uma forma de mostrar Sim. que nós também estamos te conhecendo e prosseguindo em te conhecer, Pai. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom Gente, demais. posso orar por vocês também? Por Mas favor. não é pra... Tipo assim, Não, o pretinho por favor, orou, pô. aí lá vem o brancão Não, orando que também. isso, por favor. Não é isso, Que isso, não. tá Não, doido. É pra doido. abençoar vocês. Claro, Por por favor. favor. Puxa. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque eu tô aqui com os irmãos e obrigado por essa conversa. Eu gostaria muito de pedir que o Senhor os abençoe, Pai. Por favor, derrama sobre eles do teu amor, Pai, das bênçãos do Senhor para eles, de paz, Pai, no coração, desejo de continuar fazendo esse podcast e outras atividades e sonhos. Por favor, Pai, derrama sobre o Caio Fernandes e o diretor também, Pai. Abençoa ele também que está escondidinho ali atrás do monitor, Pai. Peço que o Senhor os guarde em teu amor, Pai, por favor. E nos dê oportunidade da gente encontrar outras vezes, para a gente tomar um Guaraná juntos na conta do JC Lanches. Em nome de Jesus, amém. Amém. Era JC? Amém, JK. JK. Ah, pô, errei. Agora não vai ter lanche. Agora não vai ter lanche. Tá bom, pô, vai ter que ser. Agora vai ter que ser água com açúcar. Agora já era, Bom mano. que tem açúcar lá embaixo.